Alô galera do canal Vasco em Análise. Hoje é dia 8/8, terça-feira, 2 dias após o Vasco ganhar do Grêmio em São Januário. Se Deus quiser, vamos pensar em uma retomada de vitórias, né? Para eu estar aqui com vocês e levar isso aqui com prazer e com informações como eu gosto de fazer, eu assisto tudo que é podcast, eu assisto tudo que é vídeo, tudo que é live, e algumas considerações eu tenho que fazer para iniciar aqui a minha fala, né? O tão decantado Paulinho aí, que jogou muito bem no segundo tempo contra o Grêmio, não foi uma indicação do Ramon Dias, nosso treinador. Desde o ano passado, desde a primeira janela, o Paulo Brax, ele queria trazer esse jogador para o Vasco. Muita chegada com os familiares dele, o pai do Paulinho é vascaíno, mas só agora a situação conseguiu ser resolvida com a contratação do Paulinho, né? Eu sempre bato aqui na 777, né? Na demora das contratações, na falta de planejamento da primeira janela, a segunda janela tudo em cima, tudo na correria. O alvo era Mikael Santos, veio o Verratti e deu certo, né? E outros jogadores que a gente deixou para contratar no final e não obtivemos sucesso. É o caso do Lanzini, é o caso do Vieto. Então, críticas à parte, eu tenho que falar essa situação do Paulo Brax, que apesar de ser um crítico da 777 e do Paulo Brax, até que ele se explique, né? E diga, olha, eu queria contratar, não me deram a carta branca, não tinha dinheiro. Enquanto ele não vier a público e não falar isso, eu vou sempre achar que a culpa também é dele. Um fato muito interessante, inclusive sobre o Paulo Brax, que ele ficou, assim que a janela dos jogadores com registro em outros times, com vínculo empregatício, com vínculos, né, em geral, acabasse. Agora a gente está na segunda janela, o pessoal que não tem vínculo vai até 25/8. Ele ficou de fazer uma situação, ficou de dizer pra gente quem ele queria contratar, quem ele conseguiu contratar, quem não contratou, por que não contratou. Ele ia fazer um esboço disso, né? Ia fazer ia dizer por que as coisas aconteceram dessa forma, né? Ele se apalavrou para isso e a gente está esperando essa situação aí para ele falar, né? Bom, faltam contratações ainda, né? Se o Medel ficar jogando de volante, ou melhor, se ele se mantiver como zagueiro, se o Ramon Dias mantiver o Medel como zagueiro, a gente tem que pensar na contratação de 2 zagueiros, né? Um para ficar no lugar do Capasso, que vai ser o titular junto com o Léo, e um outro para ficar de reserva do Léo, indo o Medel jogar de volante. Se o Medel for jogar de volante, como eu falei agora, essa situação tem que contratar, né? Ele vai sair da zaga. Ficando o Medel na zaga, a gente tem que pensar em 2 volantes, 2 primeiros volantes. O Praxedes não é primeiro volante, o Paulinho muito menos, ele é um nosso criador, o Praxedes também tem que criar, e o Jair é muito lento para ser primeiro volante para jogar o jogo inteiro. Ele pode fazer a função lá atrás, na frente dos zagueiros, mas aguentar um jogo inteiro talvez não aguente. Por isso, uma contratação de 1 volante, 2 volantes, 2 primeiros volantes, 1 primeiro volante, isso é importantíssimo, né? A questão do Gabriel Peck, a gente tem que bater aqui na tecla, que ele tem que ficar na direita, sendo titular ou reserva do Orelhano, não tem jeito. E pela direita a gente tem muita gente. Friso aqui, Orelhano, Peck, tem o Eric Marcos que entrou bem contra o Grêmio. A gente tem que contratar gente pro lado esquerdo, que a gente está mal do lado esquerdo. E vendo aí as características de jogo, se o Ramon Dias vai continuar com a questão dos pontos de criação,
colocando o Orelhano um pouco para fazer as funções do 10, ou se vai mudar, colocar o Paulinho para fazer a função do 10 e botar a criação mais para o meio de campo, e não trazendo de fora para dentro, porque afunila um pouco. A gente não tem laterais que possam passar para aproveitar essa profundidade, né? Como eu sempre falo aqui, né? Pontas criadores, vêm para o meio criar, abre um espaço, mas a gente não tem, não confio nem no Piton e nem no Pumita para fazer isso. E talvez fosse a situação de testar aí o Paulo Henrique e o Jefferson nessas funções, né, de lateral direito e lateral esquerdo simultaneamente. Como eu falei ontem, a gente precisa de um 10 para fazer o balanço nos dois lados, direito e esquerdo. Se o Paulinho for colocado como 10, tem que fazer esse balanço e não ficar só na direita como ele ficou no jogo contra o Grêmio, né? O importante é que a gente pense que tem que contratar. E novamente, reclamação aqui da SAF, que vai contratar, está contratando de forma atrasada, de forma assodada, e isso é complicado demais. A gente fica aqui todo dia batendo na mesma tecla, aqui eu não fico enchendo linguiça com, olha, vamos contratar tal, não, aqui é papo de tática, papo de campo, papo de verdade, aqui não tem conjecturas, né? Aqui a gente fala o que a gente tem. E nesse esquema aí a gente tem que verificar, para quem gosta de campo e bola, se o Vasco vai se manter no 4-3-3, variando um pouco para o 4-4-2 com o Peck criando pela direita, se vamos no 3-5-2, com 2 na frente, podendo até ser os 2 centroavantes, o Verrete mais ficção e o Ferreira segundo atacante, mas também fazendo as funções de centroavante, de atacante, né? A gente precisa de mais intensidade no meio de campo. Quem acompanha o jogo do Vasco, quem acompanha os jogos do Vasco, tanto contra o Atlético Paranaense, contra o Corinthians e contra o Grêmio, o Ramon Dias pede muito a transição rápida do meio para frente e da defesa para o meio para frente. A gente não vê muita ligação direta com o Ramon Dias, graças a Deus. Não é uma situação que ele queira fazer e o Vasco agradece, porque chega de ligação direta. Ligação direta fica muito fácil os caras pegarem a bola. E aí a 777 tem que correr atrás disso aí. Contratar esse pessoal que eu falei agora, esses jogadores que eu falei agora, que a gente possa ter um padrão, que a gente possa ter variações, inclusive, porque vão faltar 20 partidas, né? 19 no segundo turno inteiro e mais uma ou duas, agora não me lembro bem, para acabar o primeiro tempo. A gente tem que ter diversificações. A gente não pode ficar jogando só com um esquema. Como o Vasco é um time inferior a muitos times da Série A, de bom tom que a gente analise os adversários e faça um esquema, ou espelhando, ou fazendo um contraveneno contra esses caras aí, né? E no comecinho do meu vídeo que eu falei que eu assisto todo mundo que fala sobre Vasco, até para poder criticar e pegar coisas boas também que acontecem, né? Canais falando coisas boas. Eu vi um canal que falou que o Vascaíno vem criticando o Léo Jardim, vem criticando o Léo Pelé, vem criticando o Robson Bambu e vem criticando o Gabriel Peck. Não vejo nada disso. Eu vejo só uma reclamação com relação ao Bambu. Ainda mais quando ele é colocado improvisado. Ora, se eu sou vascaíno, se eu acompanho o Vasco, pego a escalação contra o Grêmio e vejo Bambu improvisado, é claro que eu não vou ficar contente. E demora a sair as informações para quem não está no dia a dia do Vasco, para saber que tanto Pumita quanto o Jair estavam lesionados e por isso não foram sequer para o banco. Então a gente critica o jogador, mas sabendo que o técnico tem que fazer algumas improvisações, porque também o Miranda não é bom para ser colocado no lateral direito. Acho até menos pior do que o Bambu, mas eu não confio nele, né? E para fechar aqui a questão do Medel, estão cogitando aí um primeiro volante, mas todo mundo cogita tudo, né? Para ganhar like, para ter capa, para ter especulação. Eu tenho que saber ainda nos jogos
Bragantino agora para frente, o que o Ramon Dias vai querer? Se vai manter o Medel como volante, se vai repetir a escalação, ou melhor, se vai manter ele como zagueiro, repetindo as escalações, se vai colocá-lo como volante, para a gente falar com mais calma, se tem que contratar, quantos volantes a gente tem que contratar, caso ele jogue como zagueiro, e se ele se mantiver como volante, quantos zagueiros eu tenho que contratar, porque o Capasso entraria na vaga do Medel para jogar junto com o Léo, e a gente ficaria sem uma zaga satisfatória. Miranda, etc. Não dá substância a essa situação. Então é bom que a gente acompanhe. O vascaíno é um torcedor apaixonado, o dia a dia é muito importante. Esse é o primeiro vídeo aqui do dia de hoje, de terça-feira, 2 dias depois da vitória contra o Grêmio. Eu vou aqui soltar um vídeo mais tarde, aí sim, falando de notícias e sem encher linguiça. Se tiver novidade eu falo, não vou ficar repetindo o que o pessoal repete, porque a minha linha não é essa. A minha linha é de falar aqui campo e bola, em verdades, injustiças, fazer denúncias, torcer para que o Vasco não seja feito de mão de marionete, na mão de gente que fala mal do Vasco, notadamente os canais maiores, né, que o Vasco é um time rejeitado, é um time que fica à margem, a gente sempre ficou à margem da mídia, né? Lá atrás, com o Nelson Rodrigues, mídia tricolor, depois passou a ser a mídia flamenguista, e o Botafogo e o Vasco sempre ali alijados do filão, né? E quem tem mais idade, como eu, por exemplo, curtiu muito essa entrada do YouTube, dos canais, né, que falam direto do Vasco. Antigamente a gente assistia um programa de 1 hora e 5 minutos eram do Vasco, quando eram do Vasco, né? Às vezes 5 minutos era para falar do Fluminense, do Botafogo e do Vasco, 10 do Flamengo e o resto dos times de São Paulo ou então do próprio Flamengo. Vou ficando por aqui, não abandone o Vasco. Vou falar um pouquinho depois do Rossi também, que é mais um para a direita, já falei, lembra? Peck, Eric Marcos, Orelano e agora o Rossi. Falta gente pela esquerda para dar um balanço melhor, para que a gente não fique capenga, tão fácil de ser marcado e com os outros times marcando a nossa ala direita e a gente ficando sem saída pelo lado esquerdo, tá bom? Um abraço, fiquem com Deus aí.